Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a classe Seguidores do Mestre Jesus, a nossa classe de escola dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá. Eu estou hoje com a camisa oficial, aparece aí, né, ao contrário, é logo para vocês, mas dá para vocês lerem, né? Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, e é de fato, né? Infelizmente não está na lista das grandes invenções da humanidade, né? Até que poderia estar, porque de fato foi uma grande invenção, digamos assim, providência que Deus tomou dentro do mundo reformado, não é? Para que houvesse essa preocupação com a instrução do povo. Eu creio, posso estar enganado, mas eu creio que nunca na história, precisaria pesquisar mais sobre isso, mas nunca na história se empreendeu um movimento articulado, um movimento consciente, visando essa educação do povo, não é? Os reformadores, eles insistiram nesse ponto. A verdade é que antes dos reformadores não havia uma preocupação com a instrução regular, de qualidade, vamos dizer assim, do povo. E eu estou falando dos reformadores aqui de um modo geral, mas mesmo no movimento da reforma, mesmo nos países ditos protestantes, isso também não aconteceu em todos os países da mesma maneira. Mas entre as pessoas que tinham essa preocupação, primeiro os reformadores, depois os irmãos que criaram a escola bíblica dominical, eles entenderam que o povo em geral precisava ser instruído. Essa era a visão de Paulo. Nós estamos vendo aqui pela carta dele, nós já vimos isso no livro de Atos. Paulo passou 3 anos na igreja de Éfeso, todos os dias, aliás, o dia todo, pode ser dito também, instruindo os irmãos. Ele diz isso claramente quando ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz isso claramente lá para eles: vocês não se esqueçam que por 3 anos, noite e dia, ele quer dar essa ideia de continuamente, constantemente, eu não deixei de anunciar para vocês todo o desígnio de Deus. Paulo não deixou nada de fora. Tudo aquilo que ele aprendeu de Deus, ele compartilhou com aqueles irmãos. E provavelmente fez isso nas outras igrejas onde ele trabalhou e onde ele teve oportunidade, claro, conduzido pelo Espírito Santo. Então, essa preocupação com a instrução regular, contínua, de qualidade do povo é um grande legado da reforma. É uma grande herança que a chamada reforma protestante deixou para nós, e nós não devemos, não podemos nem imaginar descuidar disso. Estamos aí mais de 1 ano nessa situação, mas nós seguimos nos esforçando por fornecer à igreja um ensino bíblico de qualidade. A nossa igreja tem feito esse esforço. Eu já falei sobre isso aqui e eu vou continuar repetindo. Os nossos professores, desde os professores de crianças até os professores de adultos, têm se esforçado, têm se superado. As primeiras transmissões que eu fazia por aqui, eu terminava exausto. A Fátima é testemunha, o pessoal aqui de casa é testemunha. Realmente eu ficava muito nervoso, tenso mesmo.
e era assim muito mais trabalhoso, digamos assim, do que estar lá no púlpito da classe ensinando. Hoje eu já estou um pouquinho mais acostumado, ainda me sinto um tanto desconfortável, mas já estou um pouquinho mais acostumado. Isso aconteceu com todos os professores, né? Muitos nunca haviam se colocado diante de uma câmera, né? Para gravar o que quer que seja, só mesmo videozinho de aniversário para quem mora longe da família, né? Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito desafiadora, que os nossos professores, os professores da nossa escola bíblica dominical abraçaram. E estamos aí. Por quê? Porque nós acreditamos que o povo precisa sim, desde o menor até o maior, desde o mais tenro até o mais idoso, de instrução bíblica de qualidade. E nós temos nos esforçado para apresentar isso aos irmãos. Falando de instrução bíblica de qualidade, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando aqui sobre o problema das heresias, dos desvios da fé, ou na fé, né, ou na pregação da fé cristã, com os quais Paulo teve que lidar. Vejam, Paulo, ainda no final do primeiro século, ele precisou alertar Timóteo e também Tito, que nós vamos estudar daqui para frente, sobre os perigos que os falsos mestres representavam para o Evangelho. De novo, Atos capítulo 20, mencionei a despedida que Paulo faz, né, dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele profetizou isso. Profetizou no sentido de predizer o futuro mesmo. Vocês lembram? Ele disse: eu sei que depois da minha partida penetrarão entre vocês lobos esfomeados que não vão poupar o rebanho. E eu sei também que aqui mesmo entre vocês, isso é uma coisa que me arrepia, pensar Paulo dizendo isso para aqueles homens. Eu fico me perguntando, será que ele sabia quem eram as pessoas, de quem que ele estava falando? Talvez soubesse, talvez ele desconfiasse. A gente que tem um pouco de experiência já com essa questão de ensino bíblico, a gente meio que percebe quando alguém está, digamos assim, querendo pisar fora da linha. Já comentei isso aqui, me mandaram um vídeo algum tempo atrás de um alegado pastor, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes, dizendo essa história de ortodoxia, isso não existe. O que significa a palavra ortodoxia? Ortodoxia, literalmente, é a junção de duas palavras gregas. Ortodoxia significa literalmente a adoração correta, ou a devoção correta, o louvor correto. Vejam bem, existe uma maneira de adorar a Deus correta, existe uma maneira de louvar a Deus correta, existe uma maneira de cultuar a Deus correta, e é a que a palavra dele estabeleceu. Mas esse alegado pastor, esse pretenso pastor, diz: olha, essa história de ortodoxia nunca existiu na história da igreja, não existe isso. A ortodoxia de Paulo, e sempre Paulo, né? Tadinho, Paulo sofre na mão desse pessoal. A ortodoxia de Paulo nada mais era do que uma mistura de filosofia grega e judaísmo. Mas como que o homem, como diz o outro, a cara nem treme de dizer uma coisa dessas? Paulo diz: olha, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo fez questão de se diferenciar tanto daquilo que os líderes judaicos ensinavam, quanto daquilo que os filósofos gregos. Vejam, ele chega a citar filósofos gregos
na sua pregação lá em Atenas, ele, claro que cita o Velho Testamento, o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, mas ele, Paulo, deixa bem claro nos seus escritos que ele estava apresentando uma coisa diferente, uma coisa nova, um mistério que antes estava oculto, como ele diz nas suas cartas, e agora foi plenamente revelado aos homens. Então, existe sim uma ortodoxia nos escritos de Paulo. Ela está lá para quem quer ver, para quem quer acreditar, para quem reconhece este livro aqui como palavra de Deus. Mas infelizmente existem muitos pastores que já não reconhecem esse livro aqui como a palavra inspirada de Deus. Por isso sai aí essas sandices, essas loucuras, não é, que estão por aí pululando na internet. Mas vamos dizer de novo para ficar bem claro, Paulo escreve esta carta, conhecida como primeira carta de Paulo a Timóteo, escreve a segunda carta, conhecida como segunda carta de Paulo a Timóteo, escreve a carta a Tito, conhecida na Bíblia como a Epístola de Paulo a Tito. Ele escreve e provavelmente escreveu muitas mais que não foram preservadas até os nossos dias, visando fornecer aos seus colaboradores instrumentos, subsídios, meios para que eles pudessem enfrentar essas falsas doutrinas, esses desvios na fé que já naquela época os irmãos começavam a enfrentar. Dito isso, feita essa pequena introdução, para fazer essa ligação aí com o que nós estamos estudando aqui, vamos fazer uma pausa e vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de abrir a sua palavra e estudarmos nesse domingo. Oremos. Muito obrigado, ó Senhor. Tu és o Deus, aquele Deus, o único Deus, por meio do qual, pela Tua palavra, ó Senhor, tudo o que foi feito, todo o universo veio a existir, ó Deus. Tua palavra diz claramente que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela Tua palavra, de maneira que as coisas que nós podemos ver foram trazidas à existência pelas coisas que nós não podemos ver. E tudo isso pela Tua palavra. Nós cremos nisso, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa fé como um dom. Muito obrigado porque nós podemos nos dirigir a Ti, certos de que o Senhor nos ouve, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro. O único Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, aquele que é também o nosso Salvador por meio do Teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, encarnado neste mundo, crucificado, ressuscitado e agora assentado à Tua destra, ó Deus, de onde Ele há de vir em glória, como diz o credo antigo, para julgar os vivos e os mortos. E o Seu reinado não terá fim. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos como esse Deus, o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas, o juiz de toda a terra, aquele que tem direito de fazer com a Tua criação aquilo que o Senhor achar melhor. Ó Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu esse conhecimento que não deve nos orgulhar, pelo contrário, deve nos humilhar diante do Senhor. Devemos reconhecer esse Teu grande amor, essa Tua misericórdia e também proclamá-la, Senhor, à humanidade que tanto precisa dela. Agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por esse tempo que o Senhor separou para que possamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito que está conosco possa nos ajudar, possa nos esclarecer
e que a nossa vida seja de dia em dia transformada pela Tua palavra, como é o Teu desejo, como é o Teu propósito e como nós te pedimos, e pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, estamos verificando aqui com o auxílio da nossa revista, não é? A revista da editora cristã evangélica, Cartas a Timóteo e Tito. Eu tenho aqui o ponto 2, a falsa doutrina é engano de Satanás. 2 em numeral arábico, tá? Tá dentro aí desse primeiro tópico, a natureza das ameaças em romano. Então o ponto 2 aí, número 2 é a falsa doutrina é engano de Satanás. Isso está claramente, não é, colocado aqui no início do texto que nós lemos. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então aqui está a leitura de hoje, no nosso programa de leitura aí, extra, vamos dizer assim, que eu coloquei para vocês. Jeremias esclarece, ele faz uma distinção muito clara entre os profetas de Deus e os profetas do engano, porque tudo aquilo que Deus não falou foi dito pelo diabo. O pessoal diz que a gente, e não deixa de ser razão, o diabo é um grande costa larga hoje em dia, né? Tudo é culpa do diabo. Mas quanto a isso, você pode ter certeza. Se alguém apresenta um ensino dizendo que recebeu de Deus e esse ensino não veio de Deus, pode ter certeza que veio de Satanás. Porque isso é o que Satanás é. Jesus falou sobre isso lá aos líderes religiosos do seu tempo, que eram seus inimigos. Satanás, o diabo, foi homicida desde o princípio, porque jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Gente, isso é uma coisa horrível de se pensar. Olha, a mamãe, eu vou dever isso a Deus em primeiro lugar, mas eu vou dever a ela, humanamente falando. A mamãe nos ensinou eu espero que vocês vão entender a palavra que eu vou usar, mas o horror que a gente deve ter pela mentira. Com a sua simplicidade, no seu jeito assim meio, né, ou 8 ou 80, essa lição ela passou para todos os filhos. Eu posso relevar outras coisas, mas não me venham com mentira. Eu não suporto mentira. E, rapaz, se você cometesse o erro de mentir para a mamãe, aí pode ter certeza que o tempo ia fechar. O tempo ia fechar. Ela não suportava. Vejam, uma pecadora, um ser humano como outro qualquer, lutando com seus próprios, né? Com o próprio, a nossa própria natureza aí ingênita que quer se rebelar, é rebelde contra o Criador. Mamãe é uma pessoa normal, mas isso ela passou para os filhos com propriedade. Claro que orientada pelo Espírito Santo. Falem a verdade. Falem a verdade. Não enganem as pessoas, não enganem os pais de vocês. Não façam isso nunca. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você já conheceu um mentiroso contumaz? Não é triste isso? Não é triste quando você ouve isso de um colega
de trabalho, por exemplo? Não é triste isso, né? Tá lá naquela reunião de trabalho, aí alguém diz assim, não, esse ponto aí não precisa porque eu falei com o fulano, ele disse que vai fazer. Aí alguém diz assim, fulano, pode colocar outro aí para fazer, que ele não vai fazer. Ele diz que faz, mas ele não faz. Gente, é muito triste isso. Quando a pessoa pega fama de alguém mentiroso, que diz que vai fazer, mas não faz. Infelizmente isso acontece muito, acontece com crianças. Criança está lá na escola, está falando, às vezes está chorando. Eu passei por uma situação uma vez, professor tem muita história, né? Mas é interessante, fizeram uma pichação lá na escola, xingaram uma das coordenadoras, numa das escolas onde eu trabalhava, e aí as coordenadoras lá tinham uma desconfiança, não, elas tinham certeza que tinha sido uma mocinha lá, porque tinha ficado chateada com uma decisão que a coordenadora que foi agredida por aquelas palavras tinha tomado. Então elas disseram desde o início, foi fulana, foi ela que fez isso, ela está chateada com aquela situação, outra situação e tal. Chamaram a menina, como eu estava na sala de aula e o problema foi lá dentro da sala onde eu estava, lá vai o Eliese, né, a reboque para ajudar a resolver a situação. Chamaram essa menina lá, gente, essa menina chorou copiosamente, eu morri de pena dela. Olha, eu tô contando como foi, tá? Poderia ter sido menino? Poderia. Isso acontece com menino? Poderia. Hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né? Tem que ficar tudo claro, porque senão vão dizer... Mas, enfim, a história foi assim. Deus é testemunho. Essa menina chorou assim. Eu morri de pena dela, chamei as duas. Eu acho que eu já até contei essa história para vocês, acho que já. Chamei as duas coordenadoras e falei, gente, não foi essa menina. Olha o estado que ela tá aí. Vocês estão até se comprometendo aí. Se essa menina chegar em casa e se queixar, né? Isso vai dar confusão. E uma das coordenadoras, a mais nova inclusive, foi ela. A outra era a vítima das palavras horríveis que tinham pichado lá. Ela disse, foi ela, Eliese, não te deixa levar por esse choro aí dela. Foi ela, essa menina é desse jeito. Eu falei, não acredito, eu não quero mais participar disso, daí uma de coisa e tal lá. Eu sei que eu saí de lá, voltei para a sala de aula, até porque os alunos não podiam ficar fora da sala de aula, elas mexeram lá as coisas, né? Não sei como foi que elas fizeram em detalhes, mas depois já me veio a confissão assinada pela mocinha lá. Não foi sobre tortura, não. Depois eu conversei com ela, ela disse que tinha sido ela, que ela tinha ficado chateada mesmo. Mas eu fiquei muito impressionado com essa história. Eu fiquei muito impressionado porque realmente a maneira como ela reagiu, para mim ela estava inocentada. Não é à toa que as pessoas que trabalham com isso, elas têm horas e horas lá de curso, não é? Vários casos são estudados, várias, né, nuances são estudadas, porque há pessoas que se especializam em mentir. E isso às vezes começa desde pequeno. Já vi vários vídeos na internet de adultos quase que louvando mentira de criança. A internet emburrece todo mundo num certo sentido. Admitamos. Coisas que deveriam envergonhar os pais ou quem cuida da criança são estampadas aí para todo mundo ver e achar graça e curtir. E acreditem, tem muito crente que curte. A criança está ali às vezes mentindo, enganando, tudo sendo devidamente filmado, registrado, editado para provocar o riso nas pessoas. Eu, quando vejo um vídeo desse tipo, eu choro, eu não rio não. Eu fico imaginando essa criança daqui a 10, 15 anos. Que manipuladora não vai ser? Queridos, não nos deixemos enganar. O diabo é o pai da mentira. Quem disse isso foi Jesus, não é Eliese que está inventando não.
a mentira lhe é própria, é parte da natureza dele. Portanto, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. A mentira é engano, a falsa doutrina é engano de Satanás, é mentira de Satanás. E é responsabilidade do líder estar aqui. E o líder deve proteger as ovelhas, alertar as ovelhas quanto ao perigo dessas doutrinas. É por isso que é muito triste quando a heresia, o desvio da fé parte de líderes. Mas isso é muito comum, infelizmente. Não é à toa que a Bíblia deixa claro que todo líder deve estar subordinado a uma outra liderança. É muito ruim em qualquer organização quando alguém não tem mais a quem prestar contas. Quando alguém só olha de cima para baixo para as pessoas. As igrejas bem-sucedidas são aquelas que conseguem, dentro da sua estrutura organizacional, fazer com que até mesmo os seus mais altos líderes estejam subordinados a alguém, nem que seja espiritualmente falando. Os líderes mais bem-sucedidos são aqueles que, inclusive voluntariamente, se submetem a uma outra autoridade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque é muito ruim para qualquer ser humano se ele já não tem mais a quem se reportar. E eu estou falando, alguém vai dizer aí, mas Jesus é o nosso líder, Jesus é o nosso mestre, é para onde todos nós devemos recorrer. Isso é muito bonito de dizer, mas a gente precisa sim ter alguém a quem prestar contas, de preferência aqui embaixo sim. Alguém idôneo, alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que vai julgar as coisas segundo a palavra de Deus. Todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa. E Deus providenciou, da maneira como Ele organizou a igreja, pessoas assim. Paulo, ele deixa isso bem claro. Quando ele começou o seu ministério, ele foi até lá em Jerusalém, recebeu dos apóstolos lá a destra da comunhão. Com certeza os apóstolos oraram com ele, impuseram as mãos sobre ele. Isso é muito importante. Muito importante. Doutrinas de demônios não significam ensinamentos sobre demônios, diz o comentarista aqui nessa lição. É o José Newton Alves Andrade, gosto sempre de citar, né? Ele escreve: doutrinas de demônios não significa ensinamentos sobre demônios, mas doutrinas inspiradas por demônios, que têm sua fonte no mundo demoníaco. As escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro. Tá cheio por aí. Sabe que agora, com toda a situação que a gente está vivendo, com as igrejas aí alcançando uma visibilidade enorme, muito maior até do que antes, mesmo a nossa igreja, que é uma igreja pequena, modesta, as nossas digamos assim, reflexões, elas têm se espalhado por aí, né? Mesmo com o retorno presencial dos nossos cultos, já ficou claro para nós, e até por uma questão de consideração com as pessoas que estão aí nos acompanhando, nós estamos sim pensando, em termos de liderança, em manter pelo menos o conteúdo das lições, o conteúdo bíblico à disposição das pessoas. Então, essa visibilidade que as igrejas alcançaram, ela é uma coisa positiva, olhando por um certo ângulo, por um certo prisma, e negativa se a gente olhar por outro. Positiva por quê? Porque é a nossa missão, nós devemos pregar, nós devemos instruir as pessoas. E esse veículo, né, pelo qual eu me dirijo a vocês agora, é muito útil para isso. Sabe que, como eu disse,
esse tempo aqui, nessas lições aos domingos de manhã, me conectou inclusive com pessoas, com parentes meus que eu há muito tempo não falava com a pessoa, não conversava. Então foi bom, realmente foi muito bom, foi muito positivo. Esse é um ponto positivo, tanto que quando eu publico, eu coloco nunca excluir, vai ficar por aí até quando a plataforma quiser, eu não vou excluir. E qual é o perigo então? Qual é o erro? Qual é a armadilha, melhor dizendo, que pode nos levar a erro? É a gente se deixar seduzir, e muitos cometem esse erro, não é? Por uma expectativa de aprovação. Explico. A Bíblia contém verdades duras de engolir. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. O Deus cristão, não sou eu que digo isso, é o C.S. Lewis que diz: o Deus cristão não é um Deus que o homem criaria a sua própria imagem. Não é um homem. Já ouviram isso? Rapaz, Deus nada mais é do que a projeção dos medos, das expectativas do ser humano, do homem. Não foi Deus que criou o homem à sua própria imagem. O homem é que cria Deus à sua própria imagem. Olha, quem diz isso não conhece o cristianismo. Não importa o grau de estudo que essa pessoa tenha, não importa quantas faculdades ela fez, quantas universidades ela frequentou, quantas letrinhas tem depois do nome dela. Quem diz isso não conhece o cristianismo. C.S. Lewis, ele diz isso claramente. O Deus cristão, ou o Deus judaico-cristão, não é um Deus que o homem criaria a sua própria imagem, porque ele é um Deus exigente, ele é um Deus que nos traz desconforto, ele é um Deus que nos incomoda. Eu acho que foi a irmã Suelen Gouveia, eu não tenho certeza, mas ela compartilhou no status um trecho de um livro, acho que, ou de uma frase, não sei se foi a Suelen. Ela sempre compartilha, né, coisas que ela está lendo, mas várias pessoas fazem isso. Se não foi, me desculpa. Se você que fez isso está aí, me avisa para eu corrigir a informação agora mesmo. Mas eu achei muito interessante, era uma citação do John MacArthur dizendo: olha, tem hora que eu leio a Bíblia e eu fico humilhado, totalmente humilhado, eu sinto vergonha. Porque Deus faz exigências que realmente me envergonham quando eu me vejo tão longe desse padrão, dessa perfeição. É por isso que o C.S. Lewis diz que o Deus cristão não é um Deus que o homem queria, um Deus cheio de caprichos. Essa que é a verdade. Eu sei que Deus entende o que eu estou dizendo, eu espero que você entenda. Deus é um Deus caprichoso. Lembra da ortodoxia que eu falei no início, do jeito certo de adorar a Deus? O jeito certo de adorar a Deus é o jeito que Ele estabeleceu na sua palavra, como Ele diz que deve ser adorado. Essa é a razão porque a minha geração, nunca vai aceitar certas práticas que algumas igrejas ditas evangélicas estão fazendo no culto, certas introduções que estão sendo feitas. Ontem o Leonardo, né, nosso jovem aí, que deve estar agora na classe dele assistindo a lição, ele me mandou um vídeo e disse: tio, dá uma olhada nisso aí, realmente chocante. Uma mulher pregando, aparentemente pregando, numa igreja, falando sobre a volta de Jesus, dizendo que Jesus ia voltar, aí falava palavras impronunciáveis e incompreensíveis, e aí Jesus está voltando e repetia. De repente vem um sujeito pendurado por um cabo, deslizando assim. Eu acho que ele estava mais preocupado de cair. Vocês já viram esse vídeo? Ridículo. Como que alguém pode achar que esse tipo de coisa inspira o povo? Como que alguém pode achar que fazer uma coisa dessa vai levar o povo a levar mais a sério
a volta de Cristo? Se bem que tem uma mocinha no vídeo que quando ela vê, ela levanta assim, eu digo, será que ela vai correr? Mas rapidinho ela percebeu, não, é só um homem pendurado num cabo, balançando as pernas assim, acho que ele estava com medo de cair, parece um saco de batata pendurado na... Gente, a lei e ao testemunho, como que alguém pode achar que isso é mais do que este livro? Nós não precisamos dessas estratégias heterodoxas, fora do padrão, para falar a palavra de Deus, para pegar a palavra de Deus. Isso só faz com que os incrédulos zombem. Infelizmente eles não vão zombar só dos tolos que fizeram isso, eles vão zombar do evangelho, da igreja em geral. Algum tempo atrás tinha um sujeito aí, já comentei isso várias vezes, que inventou uma tal de unção do riso. Ele entrava no salão rindo, tocava nas pessoas, as pessoas caíam e riam. Isso é um absurdo, isso é heresia. Isso é heresia. E todo tipo de inovação que vai na mesma linha. Porque quando o Espírito Santo cai na pessoa, ele pode fazer o que ele quiser com ela, ele pode derrubar ela no chão, ele pode fazer ela se debater. O que é isso? O que é isso? A palavra de Deus diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Paulo diz isso claramente. Eu vou cantar, eu vou louvar com os lábios, mas eu também, olha, minha mente está desperta, eu louvo de mente também. Paulo resolve essa questão de uma maneira definitiva quando ele diz aos coríntios: eu só quero saber uma coisa, vocês estão reunidos ali, vocês estão lá no culto de vocês, na adoração de vocês, um incrédulo botar a cara na janela ou chegar na porta, ele vai dizer o que de vocês? O que ele vai dizer? Só isso que Paulo pergunta. Vocês lembram disso? Porque tudo para o Senhor tem que ser com decência e ordem. Tudo tem que ser com decência e ordem. O que passar disso, queridos, não vem de Deus. Não vem de Deus. E se não vem de Deus, você sabe de onde vem. A palavra de Deus está dizendo. Infelizmente, isso está disseminado. Infelizmente. Muita gente dentro da igreja, dos irmãos, inclusive, flerta com esse tipo de coisa. Está aqui na igreja, mas parece que está olhando, olha para ali para o lado, né? Eu vou usar uma expressão bem forte aqui, mas vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou. Eu fui uma vez para um velório, vamos chamar assim, porque a pessoa lá, né? Estava lá uma capela grande que tinha 2 velórios acontecendo ao mesmo tempo, numa ala, outro na outra ala. Então, o velório lá onde eu estava, porque estava naquele lugar lá, enfim, né? De vez em quando alguém cantava alguma coisa e tal, foi muito engraçada essa cena, engraçada, né? Vocês vão entender por quê. Mas eu estava lá, de repente enxerguei um ex-aluno meu, 2 ex-alunos, na realidade eles eram namorados, né? Quando eram meus alunos, eu reconheci ele. E aí depois olhei, ela estava do lado dele, né? Aí, como, enfim, estava lá, né? Eram meus ex-alunos, eu fui lá, atravessei, fui para outra sala, porque não tinha parede dividindo as duas, era só... Fui lá, ei, como vai? Poxa, que lugar para a gente se encontrar, né? Pois é, né, professor? Quem foi que faleceu? A tia dele e tal. A moça, a
mulher falou logo lá, né? Aí foi até engraçado porque, né? E aí, já vi que vocês estão casados, graças a Deus, né? Tem filhos? Aí ela apontou para uma garotinha que estava lá por cima. Olha, falando nisso, aí lá foi ele pegar e disse: professor está pagando todos os pecados dele, todo o trabalho que ele lhe deu em sala de aula. Olha aí agora, essa aí não para. Aí ele foi pegar a garotinha, né? E veio com ela, a menina meio que protestando. Mas eu estou contando isso para vocês porque uma coisa foi engraçada, que ele era gaiato, que só ele disse assim: professor, o de vocês lá tá mais animado que o nosso aqui, que o velório. Que lá de vez em quando alguém cantava, né? Alguém... Olha, eu acho que num certo sentido essa história ilustra bem o que eu estou querendo dizer para vocês quando a gente se afasta da palavra de Deus. Quando a gente acha que qualquer coisa que a mente humana inventa é mais atrativo ou vai produzir um efeito nas pessoas de devoção, sendo que a única coisa que pode fazer isso é esse livro aqui, a palavra de Deus, quando a gente acha que deve substituir a palavra de Deus por qualquer coisa, meu amigo, já morreu a igreja. Estou falando palavras duras porque é verdade. Eu conheço igrejas, aliás, conheço pessoas que estão ali frustradas ali dentro porque me dizem: o problema da nossa igreja, sabe o que é? A gente está sempre procurando novidade. E parece que a gente está sempre buscando e nunca chega onde a gente quer. Há muitas igrejas assim. Por isso que a rotatividade de pessoas dentro dessa igreja é enorme. Você vai num ano, a configuração da igreja é uma. Você volta um ano depois ou mais, dificilmente você vai achar as pessoas que você viu no primeiro ano. Isso é um fato constatado por essas igrejas, porque elas têm pesquisas, elas encomendam pesquisas ditas qualitativas e elas observam o tempo de permanência das pessoas nessas igrejas. É muito curto. Por isso que elas estão desesperadas com a pandemia e com a suspensão de atividades presenciais, porque elas sabem que aquele show, que aquele espetáculo que é feito ali é fundamental, que aquele transe, que aquela coisa que eles fazem lá é fundamental para fidelizar as pessoas. E que eventualmente no meio virtual não dá para você repetir, não dá para você fazer a mesma experiência. Isso é um fato constatado por essas igrejas mesmo. Portanto, a gente deve tomar cuidado. A falsa doutrina inclui legalismo e regras humanas. Está dentro do que a gente está falando. Versos 2 e 3, continuando o argumento de Paulo. Essas doutrinas, né, esses ensinos, vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está... Você achou que a minha ilustração do velório foi forte? Qual é a palavra que está aí? Cuja consciência está morta. Algumas traduções trazem cauterizada. Todo mundo sabe o que se faz numa cauterização, né? O que se faz numa cauterização? Literalmente se queima o tecido. Cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar, proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Vejam, isso estava começando, estava no início. O que é o legalismo? O legalismo é justamente a crença de que a obediência, presta atenção porque isso é importante. Isso é muito importante. A crença de que a obediência a determinadas regras exteriores, regras de conduta, regras de vestimenta, qualquer regra, seja lá do que for, a simples obediência a essas regras é devoção adequada
é adoração adequada, suficiente a Deus. Não é. Preste atenção, porque isso é muito importante, tá? Muito importante. A gente vai perder um pouquinho de tempo aqui. Não perder, ganhar. Como se comporta o legalista? Ele está preocupado, acima de tudo, com regras exteriores. Em estabelecer regras, em estabelecer normas de conduta. Vejam, preste atenção. Vou dizer de novo para que fique bem claro. Já falei sobre isso outras vezes. Paulo cita aqui duas coisas que ele viu naqueles falsos mestres: a proibição do casamento. Todo mundo sabe o que aconteceu na história depois, né? Esse problema voltou. Algumas pessoas fazendo, esse sim, uma leitura equivocada do Evangelho. Por exemplo, Jesus não casou. Óbvio, ele não poderia casar. Esqueça a história do Código da Vinci lá, né? O próprio Dan Brown, que é o autor, quando ele foi encurralado na parede, ele teve que dizer: gente, isso aqui é ficção. Isso aqui é ficção. Não estou, apesar dele, ele constrói o romance, né? E o filme foi feito do mesmo jeito, né? O Tibin, que é o personagem que vai explicando lá para Sofia, né? Desculpa aí se você não assistiu o filme ainda, você vai levar esse spoiler, porque afinal de contas também, né, o filme é muito antigo, já devia ter assistido. Já viu, seu Raimundo? O Código da Vinci? O senhor já assistiu esse filme? Não. Não perdeu nada. Não perdeu nada. O senhor não ia gostar do filme. Não assisto. O filme todo se passa nessa ideia de que a verdade sobre Jesus foi escondida pela Igreja Católica das pessoas. Totalmente errado, totalmente uma besteira. Mas segundo o filme, ou segundo lá o homem lá do filme, o professor, ele tem que ser professor, ele tem que ser especialista, ele tem uma biblioteca que tem muito mais livro do que essa minha aqui. Claro, isso é muito importante. Isso é muito importante. Se fosse um peãozinho qualquer como Eliézer falando, ninguém ia ligar. Mas é um professor, ele é conhecedor. E aí ele diz: minha cara, você foi enganada. Lhe enganaram. Jesus não morreu na cruz. Jesus casou com Maria Madalena, desceu da cruz, casou com Maria Madalena, desceu não, né? Não estava morto, casou com Maria Madalena, né? E teve uma filha com ela, e os descendentes dele estão escondidos em algum lugar da França, no interior da França. Essa é a grande revelação que o livro e o filme homônimo faz. E que pelo menos uma pessoa que me contou, né, disse que o professor dela falou isso não mais como romance, mas como história, o professor de história, inclusive. Eu não duvido nada que no final dos tempos, porque vai ter tanta confusão, o mundo vai estar tão doido, muito mais do que está agora, essa história não seja resgatada. Isso já aconteceu antes na história, vocês sabiam disso? Isso já aconteceu antes na história. Líderes usaram ideias que estavam no folclore da sociedade, na cultura, arraigadas na cultura, resgataram essas ideias, transformaram em história e usaram isso para enganar o povo. Isso já aconteceu antes na história. Eu não duvido nada que não venha acontecer de novo. Não duvido mesmo. Enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso é importante. Aí vem as regras. Foi o que aconteceu com a igreja. Proibir o casamento. Ah, você quer ser devoto? Você quer... Cristo não casou. Cristo não casou por razões óbvias. Mas o fato de Cristo não ter casado não significa que para você ser devoto, para você honrar a Deus, para você obedecer a Deus, você não tem que casar. O movimento monástico, infelizmente, cometeu esse erro. Tem muita coisa boa. Em parte, nós somos beneficiados e muito beneficiados
pelo trabalho dos monges copistas, que copiaram não somente a Bíblia, mas diversos outros documentos antigos. Isso foi muito importante para o Ocidente. Porém, trouxe prejuízos também. Prejuízos diversos. Muitos prejuízos mesmo, infelizmente. Então, aqui eles proibiram o casamento. Sabe que tem uma igreja aí que está sendo acusada não de proibir casamento, mas de proibir os seus pastores de terem filhos. Está dando a maior confusão aí num país aí africano. Vocês estão acompanhando isso? Não estou dizendo que é verdade. Num Estado democrático, você dá a quem está sendo acusado o amplo direito de defesa do contraditório, como se diz. Eles que se defendam, mas há muitos testemunhos dizendo que os pastores eram sim constrangidos a fazer vasectomia, que é aquela cirurgia do homem, para impedir que eles tivessem filhos. Eu já vi até manifestações oficiais da igreja dizendo que havia uma orientação, não uma exigência. E aí vamos ver como é que vai ser aí, como que a justiça de lá desse país vai interpretar essa coisa de ordem ou orientação. Bora ver como é que vai se desenrolar isso aí. Mas essas denúncias são recorrentes. E muito sérias mesmo. Claro que o casamento é honroso. Ele coloca aqui, né? A Bíblia ensina que o casamento é honroso. Os apóstolos foram autorizados a ter a própria mulher. Eu não gostei muito dessa expressão, os apóstolos foram autorizados. O texto que ele coloca é 1 Coríntios 9:5, que Paulo está argumentando lá, vocês se lembram, né? Argumentando sobre os direitos que os apóstolos tinham, que ele, né, disse, e por acaso eu não posso, eu e Barnabé. Paulo, a gente sabe, ele não estava acompanhado de uma mulher. Eu falei sobre isso na aula passada, né? Eu falei um pouco sobre isso, né? Alguns acham que ele era viúvo, outros acham que ele era solteiro. Simplesmente não tem como a gente saber. O fato é que ele não tinha esposa, né, o acompanhando. Nem ele, nem Barnabé, porque ele cita lá no texto Barnabé também, né? Mas vejam, eu não gostei desse negócio de os apóstolos foram autorizados, né? Jesus, simplesmente não há qualquer evidência de que precisou de uma autorização de Jesus. Quando Pedro começou a seguir Jesus, ele já era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Ele era casado e ele permaneceu nesse estado. Vários apóstolos, nós presumimos, também estavam nesse estado, né? Até porque na idade que eles estavam era comum já estarem casados. Nunca houve uma proibição. Eu acho mais interessante dizer isso. Não houve uma proibição, nem da parte de Jesus, nem da parte dos apóstolos depois, de que os bispos, os presbíteros da igreja fossem casados. Nós somos herdeiros da reforma, né? Protestante. A reforma reinstituiu isso. Há quem diga que Lutero fez a reforma porque ele queria casar. Isso é uma tolice sem precedente. Até porque eu já expliquei para vocês que Lutero não queria reformar a igreja. Ele foi levado pelos acontecimentos. Deus estava dirigindo tudo ali. Ele queria conversar, ele queria abrir um debate, o que era comum naquela época. Foi a intransigência de Leão X, que era o Papa na época. Acabamos de comemorar essa data aí. Eu vou mandar um texto para vocês hoje, um link para vocês lerem.
sobre a dieta, em que a dieta era o parlamento lá no Sacro Império Romano Germânico, era uma reunião lá, tipo uma CPI, desculpa usar esse termo, não se desvie, né? Mas a dieta, vamos dizer assim, era como uma CPI que foi organizada, né, para investigar os atos de Lutero, os escritos de Lutero. E aí o cara chegou lá dizendo: olha, tu vai ter que renegar o que tu escreveste. Lutero, primeiro humano que era, ficou assim, né, balançou, porque ele sabia que, ó, outros que não renegaram acabaram, ó, literalmente mortos. Deu aquela balançada, pediu 24 horas para pensar. No dia seguinte: e agora? Fala aí, vai renegar ou não vai? E aí ele falou aquela célebre frase. A gente não sabe exatamente se ele disse nesses termos, mas o importante é que a história registra o impacto dessa atitude. Mas ele teria dito: não é correto a gente deixar a verdade da Escritura, trocar a verdade da Escritura por escritos de papas, professores, porque eles já entraram em contradição várias vezes. Não é correto, nem são. Eu não posso ir contra a minha consciência está cativa, está aprisionada à palavra de Deus. Se vocês provarem que aquilo que eu escrevi vai contrário àquilo que a palavra de Deus diz, eu estou pronto a renegar tudo o que eu disse. Mas se não está contrário à palavra de Deus, não posso e não vou renegar. Que Deus me ajude. Amém. E assim terminou a dieta de Worms. Acabou a CPI com essa afirmação que passou para a história de Lutero, de compromisso com a palavra de Deus. É aqui que está a nossa regra de fé. E as nossas práticas devem estar balizadas aqui. Não tem proibição de casamento na Bíblia. Nunca houve. No cristianismo, no judaísmo, você tinha o voto de levirato. Aliás, levirato não. Estou falando coisa... Não era levirato. Levirato era outra coisa. Era o nazireado, né? Alguns nazireus, eles realmente eram solteiros. Mas não necessariamente também, mas alguns eram. Não tomavam bebida forte, alguns não cortavam o cabelo, vocês lembram de Sansão. Fora isso, Jesus falou sobre as pessoas que, por causa do reino de Deus, já dentro do cristianismo, portanto, a si mesmo permaneciam castos. Mas isso aí é uma coisa da pessoa e de Deus. Nunca houve uma ordem expressa, nem de Jesus, nem dos apóstolos, eu vou repetir isso mais uma vez, proibindo o casamento. Eu, pessoalmente, quero que os jovens casem. Quero. Por mim, casava todo mundo. Não só casava. Queria 2, 3 filhos de cada um, pelo menos. O mundo precisa de famílias. Famílias fortes, famílias alicerçadas na palavra de Deus. E aí agora é a hora que você diz amém, que não depende do professor Elias, isso aí, né? Mas eu incentivo os jovens a casarem. Incentivo a formarem famílias, a criarem seus filhos, como a Bíblia diz, debaixo da disciplina, da admoestação do Senhor. Qual é o problema? Eu incentivo, eu quero que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça.
Eles também ordenavam, os falsos mestres, está aí, a abstinência de alimentos. Paulo foi taxativo, os alimentos foram criados por Deus. Em outro lugar ele vai dizer, lá em Tessalonicenses, acho que é 1 aos Tessalonicenses, tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graças, nada é recusável, nada. Claro, há restrições médicas no caso de algumas pessoas, tem uma série de situações que a gente não vai falar aqui, né? Mas é muito importante isso, muito importante. Gente, a gente acendeu aqui porque escureceu lá fora e ficou mais, né? Por isso que deu esse, não é problema aí no seu equipamento não. Nosso querido irmão Clarindo, que já está na glória, missionário Clarindo Haddan, ele contava uma história, ou ele falava quando ele estava falando sobre esse assunto, né? Com todo respeito, né? Ele dizia que até mesmo aquela comida que às vezes está lá pela beira da rua, se ele tivesse com fome, muita fome mesmo, hein, seu Raimundo? Ele dava graças a Deus e comia, sem problema nenhum. Eu acho que ele é um dos poucos que faria isso. Porque na nossa crendice, né? Isso aí é muito sério. O legalista, ele insiste em criar essas regras. Ele insiste em dizer que obedecendo a essas regras, vejam, a maioria delas é exterior. Uma pessoa pode não comer determinados alimentos, pode não se casar, pode não beber bebida alcoólica, e isso, em princípio, não diz absolutamente nada sobre a devoção dela com Deus. O senhor não concorda comigo, seu Raimundo? Isso pode ser simplesmente prova de que a pessoa é uma pessoa regrada, controlada, mas essa pessoa pode ser orgulhosa, essa pessoa pode ser implacável, pode ser uma pessoa... Aliás, existe aí uma tese, uma teoria de que pessoas que têm autocontrole, que desenvolvem autocontrole, tendem a ser as mais cruéis. Vocês sabiam disso? O povo que bebe álcool, né, gosta de citar que Hitler não bebia, ele era abstêmio. O pessoal gosta de lembrar isso. Presta atenção porque eu falei, tá? Não vão denunciar meu vídeo, por favor. Entenda o que eu quis dizer. Mas tem muita gente que diz isso. Eu bebo, o Hitler não bebia, olha aí o mal que ele fez para a humanidade. Já ouvi pessoas dizerem isso. O fato de não beber, não ingerir bebida alcoólica, não diz absolutamente nada sobre a vida íntima de uma pessoa. Isso é um fato. Isso é um fato. Ok? Que fique bem claro isso. Por isso, o legalismo, ele não pode, nem deve ser incentivado, ser endossado. Eu me lembro, o papai tem muitas histórias. Eu era jovem, mas eu me lembro. Ele enfrentou alguns problemas. Um momento ou outro do ministério dele, aqui em Macapá, com pessoas que insistiam em querer criar regras. Uma época havia um senhor da igreja que estava incomodado com o comprimento da saia das moças. Ele queria porque queria. O papai é um homem muito paciente, mas é bom você não abusar. Quando ele falou, esse homem estava falando sobre isso com o papai pela enésima vez, o papai disse: ok, irmão, o senhor está querendo que eu pegue, que nem nas escolas aí, algumas escolas, isso é tempo muito atrás, né, gente? Vocês já notaram. Que eu coloque alguém com uma reguinha lá na frente da igreja para medir a saia das moças? É isso que o senhor quer? O homem ficou assim, olhou para os lados, foi embora, não falou mais.
Olha, eu não estou dizendo que isso não é importante. A gente já falou sobre isso aqui não faz muito tempo, sobre modéstia, sobre bom senso. Não entendeu mal, estou contando uma história dizendo que o papai tinha razão. Nós não criamos esse tipo de regra. Cristo nos chamou para a liberdade. Cada homem, cada mulher, porque vamos falar dos homens também, né? Vamos falar dos homens, para não falar só das mulheres. Nem toda roupa é apropriada para você estar no culto público. Já falei sobre isso várias vezes, mas eu vou falar dos homens. Alguns homens estão usando umas calças ridículas agora, muito apertadas, em que a gente não vê nada, mas imagina tudo. Fica horrível, é de mau gosto. Não só calças, camisas também. Não dá para ir sem camisa, né? Então o cara usa uma camisa apertada porque no fundo ele quer mostrar como que ele tá. Olha aí, olha como é que eu tô aqui com tudo, né? Vaidade. Pessoas consumidas pela vaidade. Então vamos falar dos homens, não vamos falar das mulheres, tá? Tá errado, mas a igreja não vai criar regras, a igreja não vai colocar modelos de roupa lá no mural da igreja para as pessoas. A igreja não vai fazer isso, porque você precisa buscar a Deus. E Ele vai te orientar, o Espírito Santo vai te orientar. Se você quiser, se você deixar o Espírito Santo, se você cooperar com o Espírito Santo na transformação que Ele quer fazer na sua vida, você vai saber como se portar na casa de Deus. Você vai saber. Não vai precisar criar regras. Vocês estão entendendo? Eu acho que dá para entender, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não vai precisar criar regras. Legalismo nunca resolveu. Nunca resolveu. Portanto, é importante a gente saber disso. Não vamos criar regras, não vamos dizer... Eu e a Fátima estávamos andando num shopping uma vez, aí nós vimos roupas evangélicas. Lembra disso, Fátima? Gente, pena que nessa época, eu não sei, faz tanto tempo, né, Fátima? Eu não tinha celular, eu acho que tu não tinha, ou pelo menos um smart que pudesse gravar. Mas foi muito engraçado isso. Temos roupas para evangélicas. Falei, Fátima, vamos entrar aí, vamos dar uma olhada na roupa das evangélicas. Meu Deus do céu. Né? Pois é, se as evangélicas estão usando isso, o que as outras estão usando? Hein, Ana Maria? Eu e a Fátima, nós tínhamos um hábito aqui em casa no sábado à noite. Lembra disso, Fátima? Vamos revelar aqui, né? Mas a Heloísa estava entrando naquela fase da adolescência. Eu digo, Fátima, eu assisti um ou dois. Eu digo, Fátima, nós vamos começar a assistir esse programa com a Heloísa. Aí a gente começou a ver um programa antigo que tinha, que consultores de moda davam consultoria para as mulheres lá. Né? Não sei porque eles faziam só com as mulheres, deveriam fazer com os homens também, porque eu já disse que tem muito homem mal vestido por aí. Mas enfim, como era o nome do programa? Fátima, não estou me lembrando. Isso, Esquadrão da Moda. Olha, gente, eu não estou aqui, enfim, já falei, pronto, falei. Mas eu achei muito interessante. Certa vez eu queria ter gravado isso. Eles primeiro começavam, não sei se vocês viram alguma vez, eles pegavam o guarda-roupa da candidata e começavam a avaliar, e o que eles reprovavam via direto para o lixo. Direto para o lixo. Então eles pegavam, e uma vez o rapaz que fazia o programa, ele pegou um vestido aí, e isso aqui, ele já olhou assim, horrorizado. Isso aqui, né? Atrás tinha só dois negócio, só dois fiozinhos assim, um negócio lá embaixo aí, isso aqui, esse aí a moça, eu uso para ir para a igreja. Aí ele olhou e disse assim, meu Deus do céu, se você usa isso aqui para ir para a igreja, eu não quero nem ver o resto. Tchum no lixo. Vejam, ao que me consta, aquele rapaz não é crente,
não é evangélico, mas eu achava muito interessante a postura conservadora dele. Você tem que se valorizar, o que você tem de melhor, não é para você escancarar na porta da rua. Ele não usava essas expressões, ele tinha lá as próprias expressões dele, mas o que ele queria dizer é isso. Você não tem que sair por aí, não se usa roupa para se despir. A gente usa roupa para se vestir. Os seus melhores, os seus maiores atributos não devem estar aí na beira da rua, lá na feira, para todo mundo ver. Incrível, não era crente, não era evangélico, ao que me consta, mas é uma pessoa que tinha bom senso. Simples assim. Simples assim. Se uma pessoa incrédula consegue chegar ao nível de sofisticação, vou usar esse termo, de refinamento com respeito a esse assunto, porque algumas pessoas que se dizem crentes não conseguem. Eu tenho que reconhecer que eu acho que esse programa nos ajudou muito embora a luta seja constante. A Heloísa está na idade da vaidade, é uma moça bonita. Vez por outra a gente tem que conversar sobre isso, e eu sei que, eu digo isso para ela o tempo todo, isso é uma obra que é o Espírito Santo que faz dentro dela. Eu sei que o Espírito Santo não conseguir moldar dentro dela, a hora que ela sair de debaixo da minha autoridade, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas isso precisa ser conversado o tempo inteiro, mas com liberdade, com leveza, se é que vocês estão me entendendo. Estou falando aqui de liberdade para pensar, para discutir. Já falei e repito, enquanto a Heloísa estiver debaixo da minha autoridade, sim, eu vou usar a minha autoridade quando for preciso nesse assunto. Essa carga tem que ser tirada da igreja. Se todos os pais fizessem isso, se todos os maridos fizessem isso, essa carga seria aliviada da igreja. Porque realmente vão cobrar da igreja se... Aliás, já existe isso aí, o pessoal que estuda a sociedade já está falando sobre isso. Depois da pandemia, quando as pessoas voltarem a se reunir, vai haver excesso de todo quanto é tipo. As pessoas que passaram todo esse tempo reprimidas, que não puderam exibir suas roupas, não puderam exibir seus corpos. Eu vi ontem uma mulher falando sobre isso, uma especialista, né? Mas aí até que eu concordo com ela. Gente, vai ser uma temporada de excessos, ela disse assim. Quando as pessoas voltarem a ficar soltas, né? Vai ser uma temporada de excessos. As pessoas vão querer exibir o corpo, as pessoas vão querer... vão se dar a excessos. Para liberar toda essa repressão aí que elas estão sentindo. Opa, olha a especialista nos avisando. Então vamos ficar de olho e ajudar a igreja, porque quando o pai faz isso em casa, quando o marido faz isso, quando a mulher faz isso, não vai com essa blusa, fulano, ela está muito apertada, os teus músculos estão aparecendo, tu estás indo para a igreja, não está indo para a academia, não está indo para dar uma volta lá na Praça Beira Rio, tu está indo para a igreja. Não vai com essa blusa, com essa camisa, não vai com essa calça. Marido, filho, ajude a igreja, porque a nossa igreja não vai botar regrinha lá não. A lei de Deus, no que diz respeito à modéstia, no que diz respeito a bom senso, tem que estar no seu coração, na sua mente. Não no mural da igreja.
Paulo diz isso lá em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas nós não devemos usar a liberdade que temos em Cristo para dar ocasião aos desejos da carne. Mais claro que isso, impossível. O legalismo não funciona. Nunca funcionou. O que funciona é o nosso coração comprometido, compromissado com Deus. Isso é que funciona. Vamos atentar para isso. Vamos prestar atenção. Porque é importante. O resto é armadilha. Ponto 4. A falsa doutrina nega que Deus é o Criador de todas as coisas. Vamos dar uma olhada no versículo 5. Já estamos caminhando para o final, 10 e 15, né? Eu vou ler o 4, só para a gente entender. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. A palavra de Deus nos ensina a verdade sobre tudo. Está aí no comentário. Sobre comida, sobre sexo, sobre todas as coisas. O Evangelho havia libertado todas as proibições e ilegalidades sobre alimentos. A pessoa de oração, especialmente aquela que pratica ação de graças, é quem desfrutará plenamente dos dons divinos sem sentir qualquer culpa. É aí que nós queremos chegar, todos nós. Esse é o ponto. E aí ele faz uma pergunta aqui: como pode uma igreja fortalecer os seus membros para não serem enganados pelos ensinamentos errados como esse? Você acha que é pecado comer alguma coisa? Você já se sentiu culpado ao praticar sexo com seu cônjuge? Bom, aqui, aí, responda aí cada um, porque também eu acho que essa aplicação aqui necessitaria de mais instrução. Você pode pecar sim quando você faz sexo com seu cônjuge, se você violar a consciência dele. Isso aí é outro assunto que não pode ser desprezado. Até os incrédulos reconhecem isso, né? Que o sexo tem que ser, que a relação sexual deve ser consensual em todos os sentidos, né? Aqui, infelizmente, o machismo muitas vezes atrapalha, né? O machismo atrapalha, a sociedade brasileira ela é machista, o homem muitas vezes está preocupado só com seus sentimentos, com as suas necessidades, esquece de considerar as necessidades e os sentimentos da esposa. Isso é um problema, eu tenho que falar isso aqui, né? Já que ele colocou isso aqui, quando é na revista, eu vou confessar uma coisa para vocês, quando é na revista mesmo eu risco, não vou falar sobre isso aqui, mas aqui, olha, não tem como riscar, quer dizer, tem, mas eu não sei fazer. O Jefferson já me ensinou, mas eu não sei fazer, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse me lembrado, eu não tinha falado disso aqui, porque isso aqui merece maior atenção. Você pode sim pecar, mesmo sendo casado, se você violar a consciência da sua esposa, se você obrigar a sua esposa ou seu marido a fazer alguma coisa que ela não quer, isso é pecado. Isso é pecado. Isso eu tenho que dizer, né? Porque a ideia aqui é que você pode pensar, olha, tá vendo? Viu que o escritor lá disse, viu que o Elias falou? O sexo entre casados é livre, a pessoa é livre. Cuidado! Cuidado. Você é livre sim. Desfrute, né, da melhor maneira. O sexo é bênção. Só não se esqueça, não atropele a sua esposa, não atropele o seu marido, porque aí você incorre no pecado da impiedade, da falta de misericórdia, da falta de amor até. Então tome muito cuidado, sobretudo nós homens. Isso é um problema mais nosso por causa do país onde a gente vive, tá? Por causa do país onde a gente vive. Isso é muito sério. Muito sério. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Como Timóteo deve lidar com as heresias? Primeiro, lógico,
expondo a doutrina verdadeira aos irmãos. Já falei sobre isso, não vou repetir, né? Seu Clarindo também dizia isso. Sabe como é que o pessoal que lida com dinheiro no banco aprende a identificar dinheiro falso? É aprendendo sobre o dinheiro verdadeiro, pegando, sentindo a textura, olhando a marca d'água e sei lá mais os itens de segurança. Eles têm que conhecer o dinheiro verdadeiro, porque quando o dinheiro falso vem na mão deles, eles conseguem identificar. Até hoje é assim. Vez por outra, os níveis de segurança no dinheiro são aperfeiçoados, que é porque os bandidos vão aperfeiçoando também lá o deles, né? Então, vez por outro, o Banco Central ele faz alguma mudança, avisa, manda pessoas para treinar. Pelo menos era assim, não sei se ainda é. Os bancários, as pessoas que lidam com dinheiro. Você aprende a identificar o erro quando você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade. Por isso que a gente está aqui falando o que é a verdade da palavra de Deus, né? Para que as pessoas não caiam no erro, é necessário que homens fiéis, como Timóteo, ensinem cada vez mais as palavras da fé e da boa doutrina praticadas por ele mesmo. É o verso 6, vamos ver então. Diz assim: se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. É o ponto 2 aí, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Aqui encontra-se a mensagem central da carta, porque estão concentrados todos os conselhos para o pastor, e são de grande valor para todo servo de Deus, não é só para os pastores não, claro. Para ser bom professor, Timóteo precisava ser alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, como vinha seguindo. Para sermos bons servos de Jesus Cristo, devemos estar cheios da Bíblia, que contém as palavras da fé e da boa doutrina. Ninguém dá o que não tem. Eu sempre digo isso aqui, né? Só que ele colocou no negativo, eu gosto de colocar no positivo, que para mim é mais forte. E no restritivo, as pessoas só dão aquilo que elas têm. Se você tiver pouca Bíblia, é pouca Bíblia que você vai dar para sua esposa, para os seus filhos. Olha, gente, a gente está num risco aí enorme agora com esse negócio de rede social. Eu estou chamando isso movimento do biscoitinho da sorte. Vocês se lembram do biscoitinho da sorte que tinha antigamente? Agora parece que não estão fazendo mais. Na cultura oriental eles têm até hoje. Biscoitinho da sorte é um biscoitinho que você compra. Aí no pacote dele vem um papelzinho com a sua sorte para aquele dia. Já ouviu falar disso, né, Dona Maria? Balançou a cabeça afirmativamente. Eu chamo a um movimento no mundo evangélico, no mundo cristão, é o movimento do biscoitinho da sorte. A Bíblia virou o bilhetinho do biscoitinho da sorte. Estão tratando os versículos bíblicos como biscoitinho da sorte. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então eu estou querendo aquela vaga lá, eu estou querendo aquela promoção lá no meu emprego, né? Então eu estou aqui no Facebook e aí de repente chega uma palavra, entre aspas, de um pastor. Ele pega lá, vamos supor, aquele versículo lá que Deus disse para o povo de Israel: todo lugar em que pisares eu te dou por herança. Aí o cara vê aquela palavra, todo lugar em que pisares eu te dou por herança. Aí ele diz assim: hoje a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá no meu emprego, eu vou lá para aquela sala onde eu quero ser promovido. Vou pisar lá, em nome de Jesus. Aí ele vai lá, entra lá na sala, cumprimenta todo mundo, dá uma volta na sala e estou tomando posse. Aí ele sai, pega o telefone e coloca no status: esperando a bênção. Coloca o versículo. Importante colocar o versículo. Todo lugar em que pisares
eu te darei. Me diga uma coisa, isso é tratar a palavra de Deus com respeito? Não se esqueça, todo texto bíblico, ele tem um significado imediato. Toda palavra que Deus diz, ela tem um significado imediato. Podemos aprender com esses relatos? Podemos. Por exemplo, no caso desse relato, a gente pode aprender que Deus, que é Deus fiel, ele cumpre com as suas promessas. Mas você sabia que o povo de Israel jamais na história até hoje se apossou de todo o território que Deus prometeu para ele? Você sabe disso, né? Se você é um bom estudioso da Bíblia, você sabe disso. E mais, preste bastante atenção, ele só vai conseguir esse território quando Deus estabelecer o seu reino aqui. É Deus que vai cumprir com essa promessa, não é governo nenhum, não é autoridade nenhuma humana. Então nós podemos até dizer que Deus ainda não cumpriu com essa promessa que ele fez para o povo de Israel. Sabia disso? Sabia, querido? Deus ainda não cumpriu. Mas o ponto aqui não é esse, o significado imediato daquele texto é esse que eu acabei de dizer para você. Foi uma promessa de Deus para o povo de Israel naquela situação específica. Aprenda, preste atenção e não use a palavra de Deus de uma maneira inadequada. Senão, nós estamos tratando de maneira errada. Desculpa dizer uma coisa dessa, mas é uma coisa muito comum que a gente está vendo aí. Ele colocou aqui, né? O bom ministro é aquele que serve. Diáconos, já trabalhamos essa palavra. Os convidados à mesa como um garçom. Somos mordomos de Deus e o alimento que servimos a seu povo é a palavra. Eu tenho que dizer isso para vocês. Eu não posso deixar de dizer isso. Já falei aqui várias vezes contra canções, e a palavra é essa mesmo, que desviam o povo, que levam o povo a ter uma ideia errada de Deus e de si mesmo. Canções ditas evangélicas. E eu falo mesmo, né? Você é alguém tão importante para Deus. Quero que valorize o que você tem. Meu querido, você não tem nada, absolutamente nada que interesse para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Você não tem valor. Deus nos olha por meio de Cristo. É só por causa de Cristo que nós poderemos estar diante de Deus sem sermos pulverizados por Ele, sem sermos lançados no inferno. Não esqueça disso. A palavra tem que nos humilhar. Se eu cair no erro de achar que eu tenho algum valor, que Deus me deve alguma coisa, seja instintivamente, às vezes a gente, né? Se nós cairmos nessa ideia errada, preste atenção, querido, querida, porque isso é importante. Ah, eu estou sofrendo aqui, ah, eu estou com uma dor aqui, ah, eu estou doente. Querido, isso é o que vem para todo mortal. Deus disse para Adão, no dia que dele comeres, morrendo, morrerás, literalmente lá. Eu estou com 51 anos. Eu fui lá na casa do Ivanildo emprestar uma ferramenta, eu vi uma luva lá. E eu tinha esquecido de comprar a luva. Quando eu fui, eu digo, eu vou levar essa luva aqui, porque realmente as extremidades do meu dedo estão doloridas demais, porque não é mais como era antes. Eu só tenho 51 anos, eu sou esse garoto aqui que vocês estão vendo, né? Só que eu falei para ele, eu peguei a luva, só que aí
Eu não sei se foi ele, quem foi que usou a luva com massa, e aí a massa endureceu, seu Raimundo, nas pontas. Você já viu como é essa massa quando endurece? A massa endureceu justamente nas pontas dos dedos. Aí eu falei para ele, eu vou levar essa luva aqui. Quando eu peguei que eu vi, eu falei, não vou. Ele, ih, cara, leva, pode levar. Eu digo, não, mas essa luva aqui vai me deixar ainda mais doído, porque os movimentos das pontas estão comprometidos, que a luva tá com massa endurecida. O jeito vai ser ficar com a mão mesmo, então parar de preguiça e ir na loja comprar uma. Eu não vou melhorar mais. Eu tenho consciência disso, que eu não vou melhorar mais. Eu gosto quando Davi se despede de Salomão. Eu não sei se tem isso em outros lugares da Bíblia. Eu acho que tem. Parece que acho que Abraão ou Isaac, um dos patriarcas também usou. Mas eu acho muito interessante quando Davi chama Salomão. Ele começa o discurso dele dizendo assim: olha, Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu acho muito legal. É assim que eu vou me dirigir aos meus filhos quando eu estiver morrendo. Eu vou seguir o caminho que seguem todos os mortais. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoas de outras religiões erradas aceitam a morte melhor do que os cristãos. Eu tenho que dizer isso aqui. Desculpa, mas eu tenho que dizer isso aqui. Poxa, gente, se Cristo não voltar, a morte, a doença, a deteriorização do nosso corpo é a única certeza que a gente tem que vai acontecer. É ou não é verdade? Eu estou com 51, o Ivanildo está novinho aqui ainda, mais novo do que eu. Né? O pior é que não só ele é mais novo do que eu, como ele parece muito mais novo do que a própria idade que ele tem. Eu olho para isso e não acho justo. Porque eu pareço ser mais velho do que sou. E ele parece mais novo do que ele é mesmo. Mas é a vida, minha gente. É a vida. Coca-Cola. Que Coca-Cola, né? Acho que a Fátima e o Ivanildo estão dizendo que é a Coca. Sei lá. Gente, já estou terminando, mas eu quero terminar com isso para você. Preste atenção. Se você cair na besteira de pensar que você é importante, que você tem valor, você vai adoecer e vai achar que, poxa, Deus me esqueceu. Nada contra. Nada contra que você pense assim, porque você é humano. A gente está vendo, os salmos estão cheios disso. O salmista reclamando, mas leia até o final. Toda vez que você vê um salmista dizendo uma coisa dessa, leia até o final do salmo. Não vá, lembra do biscoitinho da sorte? Não vá usar a Bíblia como biscoitinho da sorte. Tem gente que faz isso. Está se sentindo ruim, abre a Bíblia, aí pega lá, a minha alma está angustiada até a morte. Aí joga lá no Facebook. Vai causar pânico no povo. As pessoas que se importam vão responder, né? Tem que responder. Qual é o resto dessa passagem? O que diz? Jesus que falou, né? Para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Qual é o resto? Lindo, maravilhoso. O resto do versículo diz o quê? Ficai aqui e vigiai comigo. Aleluia! Nosso Deus é Deus que lembra de nós. Nós é que às vezes nos esquecemos dele. Então, fique vigilante. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui angustiado. Cadê as mãozinhas bonitinhas assim subindo? Cadê? Cadê? Hein? Onde estão? Deus é um Deus maravilhoso. Diga como o salmista: minha alma, tu estás abatida. Mas não fica desse jeito. Espera em Deus. Confia em Deus. Eu ainda vou louvar a Deus. Eu ainda vou louvar a Deus. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Eu não mereço nada dele. Eu não mereço nada. Mas ele olhou para mim com misericórdia. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim. Ele resolveu o problema da minha condenação eterna, que eu mereço.
Ele foi misericordioso. Ele me salvou do inferno. Aguenta aí, minha alma. Espera em Deus. Vigia, vigia. Quando nós entendemos isso, nós somos abençoados. Quando nós entendemos que Deus se mostrou misericordioso para conosco, nós somos abençoados. Então, muito cuidado com essa teologia errada que anda por aí. E tem um jornalzinho que chega aqui na minha caixa de correio de uma igreja aí. Ele está cheio de testemunhos assim. A mulher disse assim. Já vou terminar, tá? Dirigi-me ao Deus do universo e cobrei dele a cura de minha filha. Olha isso. Duas frases absolutamente contraditórias. Eu me dirigi ao Deus do universo. A pessoa está dizendo que Deus é o Deus do universo, é o Deus que criou tudo, e tem razão. E cobrei dele, exigi dele a cura de minha filha. Opa! Ai, ai, ai! O meu pai, pastor Eulário Trindade, outra história maravilhosa que eu tenho dele. Eu era um adolescente, mas ele contou, graças a Deus ele compartilhou essa história conosco. Uma vez um senhor, até gente boa, não está mais na nossa igreja, nem mora mais aqui no estado, mas está vivo ainda, deve estar bem velhinho, mas está vivo. Ele foi lá para frente da igreja dar um testemunho e ele disse lá na frente de todo mundo: já falei para Deus, Senhor, a esposa dele estava doente, Senhor, se tu não curares a minha esposa, eu não te glorificarei mais. O papai só esperou o culto terminar. Quando o culto terminou, venha cá, eu quero falar com o senhor. Como é que o senhor fala uma barbaridade dessa para a igreja? Quem é o senhor para colocar Deus contra... quer dizer que o senhor colocou Deus contra a parede, é? Quer dizer que o senhor colocou Deus contra a parede. Me diga uma coisa, e se a sua esposa morrer? Como é que vai ficar agora? Não faça mais isso. Não faça isso com a igreja. Vai estudar a Bíblia, vai orar. Papai fez isso. Sabe que a esposa do homem faleceu? Enfim, ele casou de novo depois, né? Acredito que está casado até hoje. Mas o pastor faz isso. O bispo, o presbítero, ele faz isso. Ele não deixa passar, não. O irmãozinho está sofrendo, né? Coitado, não está raciocinando direito. Não, ele foi para frente da igreja. Ele falou isso de púlpito. Tinha que ser repreendido. Tinha que ser repreendido. O líder faz isso. O líder faz isso. É porque ele se preocupa com a doutrina. Ele se preocupa com a boa verdade. O bom ministro exorta, ensina, discipula suas ovelhas. O bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor. O bom ministro precisa conhecer sabedoria e instrução. O bom ministro deve ser consagrado com qualificação suficiente para o ministério. Aí está. Depois Paulo vai exortar com relação ao exercício físico, né? Ele diz assim: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Esse é um texto que eu poderia gastar o resto do domingo aqui, porque muita gente por aí está preocupada. Eu não estou dizendo isso porque o meu corpo é essa esculhambação aqui, não. Eu estou dizendo porque é a verdade, porque a palavra de Deus está dizendo aqui. Menos horas na academia e mais horas aqui, para algumas pessoas. Exercite o seu espírito, querido. Discipline o seu espírito. Force o seu espírito, assim como você força o músculo lá, né? Tem lá aquela...
E o suor caindo, né? O esforço. Olha, tá na hora de suar um pouquinho. Olha, tá até caindo minha Bíblia. Tá na hora de suar um pouquinho nisso aqui, ó. Gaste tempo, se aprofunde nisso aqui. Nós estamos cheios, inclusive na igreja, de mentes atrofiadas pelo mundanismo. Infelizmente. Porque as pessoas têm gasto tempo demais naquilo que tem pouco proveito. E não tem gasto nada naquilo que tem muito proveito. Cuide-se, tenha saúde, tenha um corpo saudável. Mas, vejam, Paulo não está proibindo o exercício físico aqui. Ele não está proibindo. O sentido básico da palavra piedade, nos explica o autor aqui, é reverência e respeito. Assim como é necessário o exercício físico para manter o corpo em boa forma, também é necessário exercitar a alma na piedade. O exercício espiritual é mais proveitoso que o físico, pois prepara pessoas para terem a força de lutar e se esforçar na esperança de salvação. Vamos atentar para isso, porque é importante. E aí sim, aí você vai ser exemplo para os fiéis. Na palavra e na conduta. É isso que Paulo quer para Timóteo, é o que Deus quer para todos nós. Que Deus nos abençoe e que seja assim também na nossa vida sempre. Muita saudade de todos vocês. Domingo que vem a igreja já retorna, né, Fátima? Nós vamos ser avisados hoje no culto à noite, né? A partir de domingo que vem o pastor vai dar esse aviso, me antecipei aqui, mas enfim, eu acho que a maioria já está sabendo, né? Que a partir de domingo que vem um retorno, né? Gradual, seguro, né? Se Deus quiser, a gente vai aí poder rever os irmãos muito em breve, né? É isso que todos nós queremos, é por isso que nós estamos orando. Então, assim, com muito cuidado, com muita cautela, a igreja está aí providenciando isso. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelos homens que o Senhor usou para escrever a Tua palavra. Muito obrigado porque também o Senhor escreveu essa palavra nos seus corações. Porque eles também deixaram o seu exemplo, homens como o apóstolo Paulo, para nós. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos honrar a Tua palavra, buscar de fato Te servir, buscar nos exercitar diligentemente no estudo da Tua palavra. Que não sejamos resistentes, Senhor, ou ainda melhor, que o Teu Santo Espírito quebre todas as resistências que porventura possamos colocar para obedecer a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a conquistar tudo aquilo, como diz a Tua palavra, para o que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Realize essa obra na Tua igreja, no meio do Teu povo. É assim que oramos, é assim que Te pedimos, e oramos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Até mais tarde na nossa celebração pelo Zoom. Tchau.